A chamada telefônica chegou às 23h47, na noite mais fria de janeiro que Chicago tinha visto em anos. Caleb Rock estava sentado na sua cadeira de couro, a beber um copo de uísque e a dizer a si mesmo que June estava a ser dramática. Ela estava ausente há mais de 2 horas e o seu orgulho ainda estava demasiado ferido para admitir que ele poderia ter cometido um erro. Quando o telefone tocou, ele atendeu sem olhar para o identificador de chamadas. "O que é?" gritou ele com a voz ainda carregada da irritação que havia dado início a toda aquela confusão. "Caleb, é a Diana!" A voz trêmula da mãe de June cortou a sua arrogância como uma lâmina. "Ela está consigo, certo?" O seu peito apertou-se. Algo no tom de Diana fez o seu sangue gelar. "Ela nunca chegou, Caleb. Saiu da sua casa há horas." Horas. O copo de uísque escorregou dos seus dedos, estilhaçando-se no chão de madeira. Naquele momento, Caleb Rock, um homem que impunha respeito às pessoas mais perigosas da cidade, sentiu verdadeiro terror pela primeira vez na vida, porque tinha mandado a sua esposa para a noite gelada e ela tinha desaparecido. Bem-vindos de volta a Mafia and Romance. A história desta noite irá levá-los numa viagem emocional de erros, redenção e o poder das segundas oportunidades. Deixe um comentário a dizer-nos de onde está a assistir e não se esqueça de subscrever o canal. O seu apoio significa tudo para nós e ajuda-nos a trazer mais histórias incríveis como esta. June Parker tinha aprendido a ler os sinais do temperamento de Caleb como um meteorologista lê as nuvens de tempestade. A maneira como o seu maxilar se contraía quando ele entrava pela porta. O tom agudo na sua voz quando fazia perguntas simples. A quietude perigosa que precedia o trovão. Esta noite todos os sinais estavam lá. Ela estava enrolada no sofá enorme, envolta num cobertor cinzento macio, quando ouviu a chave dele na fechadura. O telemóvel estava silencioso na mesa de café. Ela desligou horas antes, quando a náusea ficou tão forte que até os sons das notificações faziam o estômago revirar. Caleb entrou com Mason Reed atrás dele. Os rostos dos dois homens refletiam a tensão de qualquer negócio que estivessem a finalizar. Mason acenou para June antes de se dirigir para a cozinha, mas os olhos de Caleb imediatamente encontraram o telemóvel dela. Por que não atendeu o telemóvel? A pergunta saiu mais aguda do que o necessário, carregada com a frustração de um longo dia e negociações territoriais que se prolongaram mais do que o esperado. June olhou para ele, notando que o seu fato caro estava ligeiramente amarrotado e que o seu cabelo escuro estava despenteado por ter passado as mãos por ele. "Não me estava a sentir bem", disse ela suavemente, a voz pouco acima de um sussurro. "Desliguei-o porque o som estava a deixar-me enjoado." "Agora ignoras-me. A sério, June?" A voz dele ecoou pela espaçosa sala de estar, fazendo Mason parar na porta da cozinha. Ela tentou sentar-se mais direita, o cobertor caindo dos ombros. "Eu não estava a ignorar-te, Caleb. Estive com náuseas a noite toda. Só precisava de silêncio." "Ah, então agora tudo gira em torno de como te sentes." As palavras saíram mais cruéis do que ele pretendia, alimentadas por horas lidando com famílias rivais e pela pressão constante de manter o seu território. June recuou como se ele a tivesse agredido. Em todas as suas discussões, ele nunca havia descartado os sentimentos dela de forma tão insensível. "Caleb, por favor, só preciso de um minuto." Mas ele já estava demasiado mergulhado na sua própria frustração para ouvir a dor na voz dela. O estresse do dia, as negociações fracassadas, a ameaça constante de rivais a invadir o seu território. Tudo desabou naquele momento, e June tornou-se o alvo infeliz. "Um minuto? Tiveste toda a noite para ti enquanto eu estava lá fora a tratar dos negócios que mantêm este teto sobre as nossas cabeças. Eu sei que trabalhas duro, não é? Porque ficar aqui sentado com o telemóvel desligado, ignorando as minhas chamadas, não demonstra exatamente gratidão." A discussão se intensificou rapidamente, cada palavra se somando à anterior. Até que ambos estavam a dizer coisas que não queriam dizer. June tentou acalmar os ânimos, sua voz ficando mais baixa à medida que a dele ficava mais alta, mas Caleb estava além da razão. Mason limpou a garganta da cozinha. "Chefe, talvez devêssemos..." "Não agora, Mason." Caleb respondeu bruscamente, com a atenção ainda focada em June. E então Caleb cometeu o erro que mudaria tudo.
Se não consegue sequer comunicar como um adulto, então vai acalmar a cabeça. Vai tomar um ar. June olhou para ele, os olhos castanhos arregalados de descrença. Lá fora? Sim, lá fora. Talvez o frio o acorde e o lembre que tem um marido que precisa de poder contactá-lo. Ele não queria dizer para sair de casa por horas. Ele não queria dizer para sair para o vento brutal de janeiro enquanto se sentia doente. Ele não queria dizer para desaparecer na noite, mas o estrago já estava feito. June olhou para ele por um longo momento, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Então ela se levantou lentamente, o cobertor caindo no chão. Tudo bem, sussurrou ela. Pegou no seu casaco cinzento fino do armário, demasiado leve para o tempo, mas na sua mágoa e pressa, não pensou em pegar em algo mais quente. Quando ela alcançou a maçaneta da porta, uma parte do cérebro de Caleb gritou que isso era errado, que ele deveria impedi-la. Mas o seu orgulho era mais forte do que a sua consciência. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave que, de alguma forma, soou como um trovão. Mason saiu da cozinha com uma expressão preocupada. Chefe, está muito frio lá fora. Talvez devesse. Ela voltará em 10 minutos, disse Caleb, servindo-se de outro uísque com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela só precisa de se acalmar. Mas à medida que os minutos passavam e June não voltava, aquele tremor espalhou-se por todo o seu corpo. O vento atingiu June como um golpe físico no momento em que ela saiu. Chicago em janeiro era implacável, mas aquela noite parecia particularmente brutal. A temperatura tinha caído abaixo de zero, e o vento soprava pelas ruas com uma violência que cortava o seu casaco fino, como se fosse feito de papel. Ela apertou o casaco ao redor do corpo e começou a andar, a sua respiração formando nuvens no ar gelado. A casa da sua mãe ficava a apenas 15 minutos a pé. Ela já tinha feito essa caminhada dezenas de vezes em climas melhores. Ela só precisava de espaço para pensar, para deixar a dor se transformar em algo controlável. Atrás dela, o brilho quente da casa deles ficava menor a cada passo. Parte dela queria dar meia volta, engolir o orgulho e voltar para dentro, onde estava quente e seguro. Mas as palavras de Caleb ecoavam em sua mente. Talvez o frio te acorde. A ironia não passou despercebida por ela. O frio estava certamente a acordá-la para a constatação de que algo fundamental estava quebrado na relação deles. O telemóvel vibrou no bolso do casaco. Por um momento, a esperança agitou-se no seu peito. Talvez Caleb tivesse percebido o seu erro. Talvez estivesse a ligar para pedir desculpa e pedir-lhe para voltar para casa. Mas quando ela tirou o telemóvel com os dedos dormentes, era apenas uma notificação de uma aplicação de notícias. O ecrã mostrava 23h15 e um alerta meteorológico. Aviso de vento frio perigoso em vigor. Evite exposição desnecessária ao ar livre. June quase riu do timing, mas o som saiu mais como um soluço. Ela continuou a andar, cada passo se tornando mais difícil à medida que o frio penetrava nas suas roupas inadequadas. Os seus pés estavam a ficar dormentes nas botas finas, e as suas mãos estavam tão frias que mal conseguia sentir os dedos. A meio do caminho para a casa da mãe, a tontura a atingiu. Começou como uma leve tontura, do tipo que ela vinha sentindo a noite toda, mas o frio parecia amplificar tudo. Sua visão ficou embaçada nas bordas e ela teve que parar de andar para se apoiar em um poste de luz. A náusea que a atormentava o dia todo voltou com força total, agravada pelo ar gelado que ela respirava. Ela pressionou a mão contra o estômago, tentando acalmar a sensação de agitação. Só mais um pouco, sussurrou para si mesma, a sua voz quase inaudível por causa do vento uivante, mas as suas pernas pareciam feitas de chumbo. Cada passo exigia um esforço enorme, e a tontura estava a piorar. Ela conseguiu chegar a um pequeno banco de parque e desabou nele, abraçando a barriga enquanto tremores violentos sacudiam o seu corpo. O banco estava coberto de neve, e o metal frio parecia sugar o pouco de calor que ainda restava no seu casaco. Ela tentou levantar-se para continuar em direção à casa da mãe, mas as pernas não cooperavam. A sua visão estava a ficar embaçada, e as luzes da rua pareciam estrelas distantes. Ela procurou o telemóvel, pensando que deveria ligar para alguém, para a mãe, talvez até para Caleb, mas os dedos estavam dormentes demais para operar a tela corretamente. Eu não devia ter saído, sussurrou ela na noite vazia. Eu não devia ter saído.
O mundo inclinou-se para o lado e tudo ficou escuro. Enquanto isso, de volta à casa, Caleb andava de um lado para o outro. O que tinha começado como uma raiva justificada estava lentamente a transformar-se em algo que parecia suspeitosamente preocupação. Ele continuava a olhar para o relógio. 11h30, 11h35, 11h40. Ela já se foi há quase 2 horas, chefe. Mason disse baixinho, da sua posição junto à janela. Ela provavelmente está na casa da mãe, Caleb respondeu, mas a sua voz não soava convincente. Talvez devesses ligar para a Diana só para verificar. O orgulho de Caleb se rebelou contra a sugestão, mas o nó crescente no estômago estava a tornar-se impossível de ignorar. Ele estava a pegar no telemóvel quando ele tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Diana, e por um segundo ele sentiu um alívio, um Samsung. June devia ter chegado bem, e a mãe dela provavelmente estava a ligar para reclamar por ele ter mandado a filha sair com aquele tempo. Ele estava preparado para a raiva, não estava preparado para o terror. Caleb é a Diana. A voz dela tremia tanto que ele mal conseguia entendê-la. Ela está contigo, certo? Por favor, diz-me que ela está contigo. O seu mundo desabou. Como assim ela não está aí? A voz de Caleb saiu como um rugido que fez Mason se virar da janela. Ela me ligou há horas. Diana soluçava ao telefone. Ela estava a chorar. Disse que vocês dois tinham brigado e que ela estava a caminho. Isso foi às 21h30, Caleb. Já é quase meia-noite. Ela nunca chegou. O telefone escorregou dos dedos repentinamente sem força de Caleb, caindo no chão. Mason estava ao lado dele num instante, pegando o aparelho. Senhora Parker, aqui é Mason Reed. Vamos encontrá-la. Fique perto do telefone. Caleb já estava se movendo, pegando seu casaco pesado e as chaves. Pegue o carro, ele gritou para Mason. Agora ligue para todos. Quero todos os homens que temos nas ruas procurando por ela. Chefe. Mason nunca tinha visto Caleb assim, sem medo, sem pânico, sem perder completamente o controle que o definia. Este era um homem a desmoronar-se. Eles arrancaram da garagem com os pneus a girar no pavimento gelado. Caleb conduzia como um homem possuído, fazendo curvas muito rápidas, passando sinais vermelhos, com as mãos a apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. June! Gritou pela janela enquanto percorriam lentamente o caminho entre a casa deles e a de Diana. June. Mason estava ao telefone a coordenar com a equipa de segurança. Tony, fica do lado leste. Marcos, verifica o parque na 5ª Rua. Todos os outros espalhem-se e procurem em todos os bancos, todos os becos, todos os lugares onde alguém possa se esconder. Mas Caleb não estava a ouvir a logística. A sua mente estava presa num ciclo de possibilidades horríveis. E se ela tivesse sido ferida? E se alguém a tivesse levado? E se ela estivesse deitada em algum lugar, congelando, chamando o seu nome enquanto ele estava sentado em casa, cuidando do seu orgulho ferido? Isso é culpa minha, ele sussurrou, as palavras quase inaudíveis devido ao barulho do motor. Oh, Deus, isso tudo é culpa minha. Eles estavam procurando há 20 minutos quando o telefone de Mason tocou. O chefe Marcos encontrou algo. O coração de Caleb parou. O quê? Um cachecol? Lã cinzenta a cerca de 6 quarteirões da tua casa, perto do parque. Caleb conhecia aquele cachecol. Tinha-o comprado para June no Natal passado. Tinha-o enrolado no pescoço dela nas manhãs frias. Tinha-a puxado para perto com o tecido macio para lhe dar um beijo de despedida. Onde exatamente? A sua voz estava mortalmente calma agora. O tipo de calma que precedia a violência. Meridian Park, junto ao banco perto da fonte. Caleb carregou no acelerador. Chegaram ao parque em menos de 3 minutos. Caleb saiu do carro antes de este parar completamente, correndo em direção ao banco onde Marcos estava, segurando o cachecol de June. Ela esteve aqui, chefe. A neve estava remexida ao redor do banco, como se alguém tivesse estado sentado ali por algum tempo. Caleb pegou o cachecol com as mãos trêmulas. Estava úmido com a neve derretida e ainda exalava o perfume suave de June. Para onde ela foi? As pegadas apontam para lá. Os marcadores apontam para um caminho que leva para o interior do parque, longe da rua principal, mas são fracos. O vento os cobriu. Eles seguiram as pegadas quase invisíveis, com o coração de Caleb batendo forte a cada passo. As pegadas eram irregulares, ligeiramente sinuosas, como se quem as tivesse feito estivesse instável.
E então ele viu-as. Um par de botas a sair de trás de um banco perto da borda do parque, quase escondidas por um pequeno grupo de árvores perenes. "Pare o carro!" gritou ele, mesmo estando a pé. Caleb correu como se a sua vida dependesse disso, atravessando os montes de neve, com os galhos a prenderem-se no seu casaco. E lá estava ela, June, inconsciente, pálida como a neve à sua volta. Os seus lábios tinham uma tonalidade azulada que fez o sangue dele gelar nas veias. "June, June, querida, por favor, abre os olhos." Ele caiu de joelhos ao lado dela, envolvendo-a nos braços com as mãos, a tremerem tão violentamente que mal conseguia segurá-la. Ela estava tão fria, tão assustadoramente imóvel. "Mason, chama uma ambulância agora." A sua voz falhou ao dizer as palavras. Ele tirou o casaco pesado e enrolou-o à volta dela. Depois levantou-a contra o peito, tentando partilhar o calor do seu corpo. A cabeça dela repousava contra o ombro dele, e ele mal conseguia sentir a respiração dela. "Isto é culpa minha", sussurrou ele no cabelo dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O tipo de lágrimas que ele nunca tinha permitido que ninguém visse. "Oh, Deus, June, fui eu que fiz isto. Fui eu que te fiz isto." A ambulância parecia demorar uma eternidade, embora provavelmente fossem apenas alguns minutos. Caleb segurou-a o tempo todo, falando com ela, implorando para que acordasse, prometendo coisas que deveria ter prometido anos atrás. "Desculpa, querida. Desculpa. Por favor, não me deixes. Por favor, vou melhorar. Vou ser melhor. Por favor, abre os olhos." Mas June permaneceu assustadoramente imóvel nos seus braços. E Caleb percebeu que poderia ter perdido a coisa mais importante do seu mundo por causa do seu próprio orgulho teimoso. O hospital era um borrão de luzes fluorescentes fortes e vozes urgentes. Caleb tentou seguir a maca enquanto os paramédicos levavam June pelas portas do pronto-socorro, mas uma enfermeira, Lily Grant, de acordo com o seu crachá, gentilmente, mas com firmeza, o impediu. "Senhor, precisa deixar os médicos trabalharem. Nós o manteremos informado assim que pudermos." "Ela é minha esposa", disse Caleb, com a voz rouca de gritar o nome de June no frio. "Eu preciso estar com ela. E a melhor coisa que você pode fazer pela sua esposa agora é deixar o Dr. Blake e a sua equipa cuidarem dela", disse Lily com gentileza profissional. "Sente-se. Alguém virá falar com você em breve." Caleb queria discutir, queria usar a sua influência e conexões para forçar a entrada naquela sala. Mas a visão dos lábios azuis e do corpo imóvel de June tirou toda a sua arrogância habitual. Ele era apenas um homem que quase perdeu a sua esposa e estava impotente. Mason apareceu ao lado dele com 2 chávenas de café. "Chefe, ela vai ficar bem. June é forte." Caleb pegou o café, mas não bebeu. As suas mãos ainda tremiam e ele não conseguia se aquecer, apesar do aquecimento do hospital. "Tu não a viste, Mason. Ela estava tão fria, tão imóvel." "E se não," Mason interrompeu com firmeza, "não penses nisso. Concentra-te no facto de que a encontraste, que ela está a receber ajuda." Mas a mente de Caleb estava presa em um ciclo de autocensura. Cada palavra dura que ele havia dito, cada vez que ele havia deixado o seu temperamento superar o seu amor por ela, cada momento em que ele a havia dado como certa, tudo isso agora caía sobre ele. Ele pensou nos primeiros dias do relacionamento deles, quando o sorriso de June podia acalmar o seu pior humor, quando o riso dela era o melhor som do seu mundo. Quando ele havia parado de apreciar isso? Quando ele havia começado a dar a presença dela como certa? "Sr. Rock." O Dr. Aaron Blake apareceu de bata. A sua expressão era séria, mas não grave. Caleb levantou-se de um salto. "Como ela está?" "A sua esposa está a sofrer de hipotermia moderada e exaustão grave." A temperatura corporal dela estava perigosamente baixa quando chegou, mas conseguimos aquecê-la com segurança. "Ela está estável agora." O alívio foi tão intenso que os joelhos de Caleb quase cederam. "Posso vê-la?" "Ela está a dormir, mas sim, precisará ficar alguns dias em observação. Mas espero uma recuperação completa." O Dr. Blake levou-o por um labirinto de corredores até um quarto privado, onde June estava conectada a cobertores aquecidos e uma intravenosa. A sua cor estava melhor, mas ela ainda parecia tão frágil contra os lençóis brancos do hospital. Caleb puxou uma cadeira para perto da cama dela e segurou a mão dela com as 2 mãos. Os dedos dela estavam quentes agora,
e ele podia sentir o pulso dela firme e forte. "Estou aqui, querida", sussurrou ele. "Estou bem aqui e nunca mais vou deixar nada assim acontecer." Ele ficou assim a noite toda, segurando a mão dela, observando-a respirar, fazendo promessas silenciosas que pretendia cumprir pelo resto da vida. Quando June finalmente acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que viu foi Caleb dormindo na cadeira ao lado da cama. A cabeça dele estava apoiada no antebraço, na beira do colchão, e o cabelo escuro caía sobre a testa. Os olhos estavam vermelhos, o queixo barbudo e o terno caro estava irremediavelmente amarrotado. "Caleb", a sua voz era pouco mais que um sussurro, áspera devido ao ar frio que ela respirava. Ele acordou imediatamente, os seus olhos enchendo-se de lágrimas assim que a viu a olhar para ele. "June, June, graças a Deus. Achei que a sua voz se partisse completamente e ele cobriu os olhos com a mão. Então ele desmoronou-se. "Desculpa. Sinto muito mesmo. Eu estava com raiva e fui estúpido. Não achei que você estivesse doente e mandei você para lá. Eu poderia ter perdido você." As palavras saíram entre soluços, e June percebeu que nunca tinha visto Caleb chorar antes. Não assim, não com uma emoção tão crua e devastadora. Ela estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele. "Eu estava com medo", sussurrou ela. "E eu fui cruel", respondeu ele imediatamente. "Nunca mais deixarei algo assim acontecer. Nunca." A testa dele encontrou a mão dela enquanto chorava baixinho. Não como um chefe da máfia, não como um homem poderoso que inspirava respeito e medo, mas como um marido apavorado de perder a mulher que amava. June enxugou as lágrimas dele com o polegar, os próprios olhos se enchendo de lágrimas. "Caleb, não quero mais brigar. Quero que sejamos melhores, mais fortes, mas precisamos de ouvir um ao outro." Ele acenou com a cabeça vigorosamente, levantando a cabeça para encontrar os olhos dela. "Tens a minha palavra, o meu coração e o resto da minha vida." Beijou-lhe a testa suavemente com ternura, com uma reverência que falava de segundas oportunidades e lições aprendidas com dificuldade. "Amo-te, June Parker, e vou passar todos os dias a provar que mereço o teu amor em troca." Os 12 dias seguintes passaram num borrão de cuidados gentis e conversas tranquilas. Caleb mal se afastou de June, dormindo na desconfortável cadeira do hospital, trazendo-lhe refeições quentes dos seus restaurantes favoritos e falando suavemente sobre o futuro deles. Ele contou-lhe sobre as mudanças que iria fazer. Como iria delegar mais responsabilidades a Mason para que ele não chegasse a casa carregando o estresse de toda a organização. Como iria instalar um sistema de comunicação melhor para que as emergências do trabalho não invadissem o seu tempo pessoal. Como iria aprender a controlar o seu temperamento em vez de deixar que ele o controlasse. "Tenho pensado em controlar a minha raiva", disse ele uma tarde, enquanto ela ajudava com o almoço. "Ajuda profissional. Sei que provavelmente parece loucura vindo de mim, mas não parece loucura." June interrompeu gentilmente. "Parece crescimento." O Dr. Blake ficou impressionado com a sua recuperação, mas insistiu no período de observação completo, dada a gravidade da sua hipotermia. "É melhor prevenir do que remediar, Adorum", disse ele, especialmente porque mencionou que não se sentia bem antes do incidente. "Queremos ter a certeza de que não há problemas subjacentes." No 10º dia, Lily Grant trouxe a June um pequeno vaso de plantas para a sua mesa de cabeceira. "De todos nós do pronto-socorro", disse ela com um sorriso. "Estamos felizes por ver que está tão bem." June ficou comovida com o gesto, mas foi a reação de Caleb que a surpreendeu. Em vez de seu habitual reconhecimento educado, mais distante, da equipe do hospital, ele se levantou e apertou a mão de Lily. "Obrigado", disse ele sinceramente, "por tudo que você e sua equipe fizeram naquela noite. Nunca vou esquecer. Foi um pequeno momento, mas dizia muito sobre as mudanças que estavam a acontecer dentro dele na última noite dela no hospital." June acordou e encontrou Caleb sentado à janela, olhando para as luzes da cidade. Ela o observara nos últimos dias, vislumbrando o homem por quem se apaixonara, aquele que existia por baixo da armadura de poder e controlo. "Em que estás a pensar?", perguntou ela suavemente. Ele virou-se para ela com um pequeno sorriso. "Em como estive perto de te perder. Em quantas noites eu dei como certo que estarias lá quando eu chegasse a casa. Agora estou aqui. Estás, e sou grato por isso a cada segundo.
Ele voltou para a cadeira ao lado da cama dela. June, quero perguntar-te uma coisa e preciso que sejas honesta comigo. Ela assentiu, subitamente nervosa. Estás feliz? Realmente feliz? Não apenas satisfeita ou confortável, mas realmente feliz com a nossa vida juntos? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava que ele perguntasse sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre coisas práticas. Mas isso era mais profundo. Eu era, disse ela com cuidado, no início e nos momentos tranquilos entre as tempestades. Mas ultimamente, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ultimamente, senti que estava a andar sobre cascas de ovos, tentando não provocar o teu temperamento. Isso não é felicidade, Caleb. Isso é sobrevivência. Ele acenou com a cabeça, o maxilar apertado, mas os olhos claros. Eu sei e a culpa é minha. Mas quero que saibas. Não quero apenas que sobrevivas ao nosso casamento. Quero que prosperes nele. Quero ser a razão do teu sorriso, não a razão do teu medo de falar. Também quero isso, sussurrou ela. Então vamos construí-lo juntos, a partir de agora. Quando June finalmente recebeu alta, Caleb envolveu-a no casaco mais quente que conseguiu encontrar. Um luxuoso casaco de penas que a fazia parecer pronta para uma expedição ao Ártico. Ele guiou-a gentilmente até ao carro como se ela fosse feita de vidro, a sua mão nunca saindo das costas dela. A viagem para casa foi silenciosa, mas confortável. Quando entraram na garagem, Caleb desligou o motor, mas não saiu imediatamente. Antes de entrarmos, disse ele, quero que saibas que fiz algumas mudanças. O Mason está a tratar mais das operações do dia a dia. Instalei uma linha telefônica separada para o trabalho, para que o meu telemóvel pessoal fique contigo. E comecei a consultar alguém, uma terapeuta especializada em controlo da raiva. June olhou para ele. Tu já estás em terapia. Comecei há 3 dias. A doutora Sarah Chen, ela é muito recomendada e já está a ajudar-me a entender algumas coisas sobre mim mesmo que eu não queria enfrentar. O facto de ele ter tomado medidas tão concretas, de não estar apenas a fazer promessas, mas a trabalhar ativamente para mudar, significava mais para June do que qualquer gesto grandioso poderia significar. Estou orgulhosa de ti, disse ela simplesmente. Naquela noite, enquanto se deitavam na sua própria cama pela primeira vez em quase 2 semanas, Caleb abraçou-a com cuidado, como se ela pudesse desaparecer se ele a apertasse com muita força. Estou grato por me teres dado outra oportunidade, sussurrou ele no cabelo dela. June sorriu suavemente na escuridão. Estou grata por estares a levar isto a sério. E pela primeira vez em meses, ambos dormiram tranquilamente, sem mais cuidados excessivos, mas construindo algo mais forte com base na honestidade e na mudança. Algum tempo depois, June estava na cozinha, a fazer café e a observar a neve cair do lado de fora da janela. Mas, desta vez, a visão do inverno não a deixava ansiosa. Desta vez, ela estava aquecida, segura e amada de uma forma que parecia sustentável. Caleb apareceu atrás dela, envolvendo-a pela cintura e apoiando o queixo no ombro dela. Bom dia, linda. Bom dia, ela respondeu, recostando-se no peito dele. Eles mantiveram as promessas que fizeram um ao outro. Caleb continuou as suas sessões de terapia e aprendeu a reconhecer os sinais de alerta do seu temperamento antes que ele se intensificasse. June aprendeu a expressar as suas necessidades e preocupações antes que elas se transformassem em ressentimentos. Eles criaram novos padrões de comunicação, novas maneiras de lidar com o estresse e os conflitos. O amor deles sempre foi intenso, mas agora também era intencional. Em que estás a pensar? Perguntou Caleb, seguindo o olhar dela para a neve. Sobre como este inverno parece diferente do inverno passado. Ele apertou-a ligeiramente nos braços. Melhor? Muito melhor. Ela virou-se nos braços dele para ficar de frente para ele. Estamos melhores. Estamos, concordou ele, beijando-lhe a testa com a mesma reverência que demonstrara naquele primeiro dia no hospital. E vamos continuar a melhorar. Lá fora, a neve continuava a cair. Mas dentro de casa, June e Caleb tinham construído algo que poderia resistir a qualquer tempestade. Um amor baseado não apenas na paixão, mas no respeito, na comunicação e na escolha diária de ficarem juntos. Mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Porque eles tinham aprendido que a verdadeira força não era nunca cair. Era como vocês ajudavam um ao outro a se levantar.
Chegamos ao fim desta emocionante jornada aqui na Máfia and Romance. Se esta história de redenção e segundas oportunidades tocou o seu coração, mostre o seu apoio clicando no botão inscrever-se e deixe-nos saber nos comentários o que achou da história de Caleb e June. O seu envolvimento ajuda-nos a continuar a trazer-lhe estas poderosas histórias de amor, crescimento e transformação. Até a nossa próxima história.